A introdução. A natureza, a arte pela qual Deus criou e governa o mundo, é pela arte do homem como em muitas outras coisas. Também é imitada que pode faça um animal artificial, pois ver a vida é apenas um movimento de membros, o cujo início está em alguma parte principal inteira. Porque não podemos dizer que todos os autônomos, motores que se movem por molas e rodas como um relógio, têm vida artificial. Pois o que é o coração, senão primavera? E os nervos, não tantas cordas, e os joncs, mas tantas rodas, dando movimento a todo o corpo. Como pretendia o artífice, a arte vai ainda mais longe, imitando que racional e a maioria excelente obra da natureza. Cara, pois pela arte é criado aquele grande Leviatã, chamado de comunidade de riqueza, ou Estado, em latim civitas, que é apenas um artificial mesmo, embora de maior estatura e faça que o natural, para cuja proteção e defesa era destinado, e em que o soberanidade é uma alma artificial, como dando vida e movimento ao todo o corpo. Os magistrados e os outros oficiais de justiça e execução de uns artificiais, recompensa e punição, pelo qual, preso ao assento da soberania, todo membro e alegre é movido a cumprir seu dever. Os nervos que fazem o mesmo no corpo natural. A riqueza e a riqueza de todos os membros em particular são a força, salus populi, os povos segurança de sua empresa. Conselheiros, porque em tudo o que é necessário para que isso seja necessário, sabe, são sugeridos a ela. São a memória, equity e laius, uma razão e vontade artificiais. Concorde, saúde, sedição, doença e guerra civil, morte, por fim, os pactos e alianças pelos quais as partes desse corpo político foi inicialmente feito, montado e unido, assemelhando-se esse fiat ou o vamos fazer o homem pronunciado por Deus na criação. Para descrever a natureza desse homem artificial, vou considerar primeiro a matéria dele e o artífice, ambos os dois são homens. Em segundo lugar, como e por quais convênios ela é feita, quais são os direitos e apenas poder ou autoridade de um soberano, e o que é que preserva e dissolve-se. Terceiro, o que é uma comunidade cristã? Por fim, o que é o reino das trevas? Sobre o primeiro, há um ditado muito usurpado ultimamente que o wisdom é adquirido não pela leitura dos livros, mas dos homens. Consequentemente, para os quais aquelas pessoas que, em sua maioria, não podem apresentar outra prova de serem sábios. Também grande prazer em mostrar o que eles acham que leram nos homens, por censura pouco caridosas uns contra os outros pelas costas.
Mas há um outro ditado que não foi compreendido recentemente, pelo qual eles podem aprender realmente lerem uns aos outros. E se eles se esforçassem? Isso é nosso tempo, leia, teu eu, que não era destinado, como é usado agora, para a face, seja estado bárbaro dos homens no poder em relação a seus inferiores, ou para incentivar homens de baixa gravidade a adotarem um comportamento de serra para os seus superiores, mas para nos ensinar que, para a semelhança do pensamento e paixões de um homem aos pensamentos e paixões de outro, quem olha para dentro de si e considera o que faz, quando ele faz, pensa, opina, raciocina, esperança, medo, etc. E sobre o que teremos. Assim, ele lerá e saberá quais são os pensamentos e paixões de todos os outros homens em ocasiões semelhantes. Eu digo a semelhança de paixões, que são as mesmas em todos os homens, desejo, medo, esperança, etc. Não a semelhança, ou os objetos das paixões, que são as coisas desejadas, temido, esperado, etc. Para estes, a constituição individual e a educação particular varia tanto e é tão fácil evitar nosso conhecimento que os caracteres do coração do homem se enfraqueciam e confundiam com dissimulação, mentira, falsidade, erros, doutrinas. São legíveis apenas para aquele que busca corações. E embora por as ações do homem às vezes descobrem quem são designados, ainda não conseguiu sem compará-las com as normas e distinguindo todas as circunstâncias pela qual o caso pode ser alterado, é decifrar sem chave e na maior parte são enganados por confiança demais ou por excesso de timidez. Como ele lê, ele próprio é um homem bom ou mau. Mas deixe um homem ler outro por suas ações, nunca tão perfeitamente. Isso serve ele apenas com seus conhecidos, que são poucos. Aquele que é governar toda a nação deve ler em si mesmo, não este ou aquele homem em particular, mas humanidade. O que, embora seja difícil de fazer, é mais difícil do que aprender qualquer língua ou ciência. Ainda assim, quando eu já estiver escrito minha própria leitura ordenada e claramente, as dores deixadas por outros serão apenas para considerem se ele também não encontrar o mesmo em si mesmo. Para esse tipo de doutrina, não admita outra demonstração. Parte 1, o homem, capítulo 1, do sentido. Sobre os pensamentos do homem, vou considerá-los primeiro individualmente e depois em treine ou dependência mútua. Individualmente, eles são cada um uma representação ou aparência de alguma qualidade ou outra acidente de um corpo sem nós, que é comumente chamado de objeto. Que o objeto trabalha nos olhos, orelhas e outras partes do corpo do homem, e por diversidade de trabalho produz diversidade de aparições. O originário de todos eles é aquilo que chamamos de sentido, pois não há concepção na mente do homem que não tem inicialmente
totalmente ou por partes, gerado sobre os órgãos do sentido. O restante é derivado de sua original. Conhecer a causa natural do sentido não é muito necessário para o negócio. Agora, em mãos. E eu tenho textos sobre isso em geral. No entanto, para compreender cada parte do meu método atual, vou brevemente entregar o mesmo aqui. A causa do sentido é o corpo externo, ou objeto, que pressiona o órgão próprio de cada sentido, seja imediatamente, como no taste ou touch, ou mediatamente, como em visão, audição, olfato. Visão, audição, olfato. Então aqui é paladar e tato. Então, tato, paladar, visão, audição, olfato. Qual pressão pelo mediação dos nervos, outras cordas e membranas do corpo, continuando para dentro até o cérebro. E o coração causa-lhe uma resistência ou contrapressão ou esforços do coração para se entregar por si mesmos. Que esforce-se, porque para fora parece haver algo que não há. E isso aparente ou fantasia é aquilo que os homens chamam de sentido, e consistem, conforme no olho, em uma luz ou figura de cor, para o eare em um som, para o nariz com odor, na língua e no palato com um sabor especial, e para o resto do corpo um calor, frio, dureza, maciez e outras coisas assim, qualidades, como o discernimento pelo sentido. Todas essas qualidades, chamadas de sensato, estão no objeto que os causa. Mas tantos movimentos diversos da matéria, pela qual pressiona nossos órgãos de forma diversa. Nem em nós que são aprisionados são eles algo de ELS, mas movimentos diversos para movimento produz nada além de movimento. Mas sua aparência para nós é fantasia, a mesma vigília, esse sonho. E como pressionar, esfregar ou atacar os olhos nos faz querer um fogo, e pressionando a área produz um jantar. Os corpos também, vemos ou ouvimos, produzem o mesmo por sua força forte, embora não observada a ação, pois se essas cores e sons estivessem nos corpos ou objetos que os causam, não poderiam ser separados deles, como por vidros e em étios pela reflexão. Vemos que eles são, onde sabemos a coisa que nos veja está em um só lugar, a aparição em outro. E embora em alguns certa distância, o real é nada além de originalmente sofisticado, causada, como já disse, pela pressão, isto é, pelo movimento de coisas externas sobre nossos olhos, ouvidos e outros órgãos relacionados ordenados. Mas a escola de filosofia por todas as universidades da cristandade
fundamentados em certos textos de Aristóteles, ensinam outra doutrina. E digam, pois, a causa da visão, que é a coisa vista, se espalha de todos os lados uma espécie visível, uma mostra visível aparição, outro aspecto, ou um ser vista. O recebimento do que entra no olho é ver. E para a causa da audição, que a coisa ouviu, emite uma espécie audível, ou seja, um aspecto audível ou ser audível visto, que entra no eare, faz audição. Não, também, pela causa do compreensão, dizem a coisa entediada, envia espécies inteligíveis, ou seja, uma ser, um ser inteligível sendo visto, que, ao entrar no compreenso, nos faz entenda. Não digo isso como desaprovado o uso de universidades, mas porque devo falar aqui para frente sobre seu cargo em uma comunidade. Devo deixar você ver em todas as ocasiões o que as coisas seriam alteradas em eles, entre os quais a frequência de fala insignificante é uma. Capítulo 2. A imaginação. Que quando algo fica imóvel, a menos que mexa um pouco, ela vai mentir ainda para sempre. É uma verdade que nenhum homem duvida. Mas, quando uma coisa é um movimento, estará eternamente em movimento, a menos que o ELS o fique um pouco parados. Embora a razão seja a mesma, ou seja, que nada pode mudar a si mesmo, não é tão facilmente aceito, pois os homens medem não apenas outros homens, mas todas as outras coisas, sozinhas, e porque se encontram sujeitos depois de um movimento para a dor e a lacidade. Pense em tudo de que ele se cansa e busca repouso por conta própria. Pouca consideração, se não seja algum outro movimento no qual encontram esse desejo de descansar eles mesmos, consistem. Daqui dizem as escolas, pesado os corpos caem para baixo. Por vontade de descansar e conservar sua natureza naquele lugar que lhe é mais adequado, atribuindo o apetite e conhecimento do que é bom para a sua conservação, que é mais que o homem tem. Coisas inanimadas absurdamente. Quando um corpo está em movimento, ele se move, a menos que algo o atrapalhe eternamente. E tudo o que a impede não pode em um instante, mas no tempo e aos poucos extingue completamente. E como vemos na água, porém, o vento cessa, as ondas não cedem sobre Colin por muito tempo depois. Então também acontece nesse movimento que é feito nas partes internas de um homem. Então, quando ele vê, sonha e etc. Pois, depois do objeto é removido ou com os olhos fechados, ainda mantemos a imagem do que vimos, embora mais obscuro do que quando vemos. E é isso que os latinos chamam imaginação, a partir da imagem feita ao ver, e aplicar o mesmo, porém, de forma inadequada para todos os outros sentidos.
mas os gregos chamam isso de phance, que significa aparição, e é tão próprio para um sentido quanto para outro. Imaginação, portanto, não passa de sentido de decadência, e é encontrado nos homens e muitas outras criaturas vivas, assim como dormentes e acordadas. Memória. A decadência do sentido nos homens acordados não é a decadência do movimento feito em sentido, mas um obscurecimento dela, de forma tal quanto a luz do sol obscurece a luz das estrelas, que os protagonistas não exercem menos que verto, pelas quais são visíveis de dia do que de noite. Mas por que entre muitos estraques, nossos olhos, ouvidos e outros órgãos, recebendo de corpos externos, o predominante é sensato? Portanto, a luz do sol sendo predominante, não somos afetados por ação de Starks, e qualquer objeto removido dos nossos olhos, embora a impressão que causou em nós permaneça, ainda outros objetos mais presentes tendo sucesso e trabalho conosco. A imaginação do pesado está obscurecida e enfraquecida, como o brilho de um homem está no barulho do dia, de onde se segue que quanto mais longo for o tempo após a visão ou a percepção de qualquer objeto, mais fraca é a imaginação. Para o contínuo, a mudança do corpo do homem destrói com o tempo as partes que, no sentido, eram movidas, para que a distância do tempo e o lugar seja a mesma efeito em nós. Pois a distância do lugar, aquilo que olhamos, parece pacto sem distinção das partes menores. E como voices ficam fracos e inarticulados. Assim também, após grande distância do sentido decai, quando expressamos a coisa que ele é mim mesmo, quero dizer, imagine-se, chamamos de imaginação, como eu já disse. Mas quando expressamos a decadência e significaríamos que o sentido está desaparecendo, antigo e passado é chamado de memória. Assim, a imaginação e memória são mais uma coisa que para considerações diversas tem nome de divisão. Muita memória, ou memória de muitas coisas, é chamada de experiência. Novamente, a imaginação é apenas aquelas coisas que antes eram percebidas por sentido, seja muito de uma vez ou por partes em vários movimentos. O primeiro, que é a imaginação do objeto todo, conforme foi apresentado ao sentido. É a imaginação simples, como quando se imagina um homem ou cavalo que ele já tinha visto antes. A outra é composta, como quando à vista de um homem em um momento e de cavalo em outro, concebemos em nossa mente um centauro. Então, quando um homem compõe a imagem de sua própria pessoa com a imagem das ações de outro homem, como quando um homem se imagina um Hércules ou um Alexandre, o que acontece frequentemente com eles, que são muito
tomadas com a leitura dos romances. É uma imaginação composta e propriamente dita, mas uma fixação da mente. Também há outras imaginações que surgem em homens, embora acordadas, da grande impressão causada de fato sentido a partir de olhando para o sol. A impressão deixa uma imagem do sol diante de nossos olhos muito tempo depois, e de ser longa e veemente atenta. Figuras geométricas, um homem deve, no escuro, embora acordado, ter a imagem de linhas e ângulos diante de seus olhos. Qual tipo de fantasia não tem nome particular, como algo que não costuma se encaixar nos discursos dos homens? Sonhos. As imaginações daqueles que dormem são são aquelas que chamamos de sonhos. E estes também, como todas as outras imaginações, já foram antes, seja totalmente ou por parcelas no sentido. E porque em sentido o cérebro e os nervos, que são o órgão necessários dos sentidos, são tão entorpecidos no sono, como não facilmente para ser movido pela ação de objetos externos. Pode acontecer durante o sono sem imaginação e, portanto, nenhum sonho, mas o que procede da agitação das partes internas do corpo do homem, partes internas para a conexão que tem com o brain e outros órgãos quando estão desanimadas, mantenha o mesmo em movimento, pelo qual as imaginações ali anteriormente feitas parecem como se um homem estivesse acordado, exceto que os órgãos do sentido estão agora atonados, de modo que não há um novo objeto que possa dominar e obscurecê-los. Com uma impressão mais vigorosa, um sonho precisa ser mais claro, neste silêncio dos sentidos, do que nossos pensamentos despertos. E daí acontece que é uma questão difícil, e por muitos pensam impossível distinguir exatamente entre sentido e sonho. Da minha parte, quando considero que os sonhos, não penso com frequência nem constantemente as mesmas pessoas, lugares, objetos e ações que faço acordar. Nem lembra-se de tanto tempo em vagão de pensamentos correntes, sonhando como em outros times. E porque estou acordado, eu frequentemente observo absurdos sonhos, mas nunca sonho com as absurdidades dos meus pensamentos despertos. Estou bem satisfeito que, estando acordado, sei que não sonho, embora quando sonho eu pense em meu desperto por si mesmo. E ver sonhos é causado pela insensibilidade de algumas partes interiores do corpo. Diversas desinfecções devem causar diferentes sonhos. E é por isso que, deitado frio, gera sonhos de medo e levanta o pensamento e imagem de algum objeto temível. O movimento do cérebro para as partes internas e das partes internas para o cérebro sendo recíprocas.
e que, assim como a ira causa calor em algumas partes do corpo quando estamos acordados, então, quando dormimos, o superaquecimento das mesmas partes causa raiva e despertar no cérebro a imaginação de um inimigo. Na mesmo jeito como bondade natural, quando estamos acordados, causa desejo. O desejo gera calor em certas outras partes do corpo. Então, também calor demais dentro essas partes, enquanto dormimos, desperta no cérebro a imaginação de alguma bondade demonstrada. Em resumo, nossos sonhos são o oposto do nosso estado de vigília, imaginação. O movimento quando estamos acordados, começando em uma extremidade e quando nós sonhamos em outra. Aparições ou visões. O sonho mais difícil de discernir de um homem de seus pensamentos despertos é então quando por algum acidente observamos não que dormimos, que é fácil de acontecer com um homem cheio de pensamentos temerosos e cuja consciência está muito perturbada e que dorme sem as circunstâncias de ir para a cama ou tirar as roupas, como alguém que acena com a cabeça em um chaire. Para aqueles que se esforça e se deita industriosamente para dormir. Caso qualquer fantasia grosseira e exorbitante que lhe venha não pode facilmente pensar nisso, exceto um sonho. Lemos sobre Marcos Brutus, um que teve sua vida dada por ele por Júlio César, e também era seu favorito. Apesar disso, murmurou ele, como em Filipe, a noite anterior ele deu bateu e Augusto César. Ele viu uma aparição terrível, que é comumente relacionada por historiadores como uma visão, mas considerando as circunstâncias, pode-se facilmente julgado como um sonho curto. Por estar em sua tenda, pensativo e perturbado com o horror de seus atos impuros, não foi difícil para ele, dormindo no frio, sonhando com aquilo que mais o assustava, o que temeu, pois aos poucos isso o fazia acordar. Então também precisava ser feita a aparição aos poucos para despertar. E sem ter certeza de que ele dormiu, ele não podia ter motivo para pensar que era um sonho, ou qualquer coisa além de uma visão. E isso não é um acidente muito raro, para mesmo aqueles que são perfeitamente despertos, e são tímidos e supositores, possuídos por temor, histórias e sozinhos no escuro, estão sujeitos a fantasias semelhantes e crenças. Eles veem espíritos e fantasmas de homens mortos caminhando nos cemitérios das igrejas, enquanto que a fantasia deles é apenas deles, ou os domos de tais pessoas, como fazem uso de tal medo supersticioso para passar disfarçado a noite para lugares eles não seriam conhecidos por assombrar. Dessa ignorância sobre como distinguir sonhos e outros fortes fantasias, da visão e do sentido, surgiram a maior parte da religião dos gentios no passado, que adoravam sátiros, faunas, ninfas e similares. E agora, hoje, a opinião que as pessoas
rudes têm sobre fadas, fantasmas e goblins, e do poder das bruxas. Para como para as bruxas, não acho que a bruxaria deles seja realmente um poder, mas ainda assim que são justamente punidos pela falsa crença que têm, que eles podem causar tais danos, satisfeitos com o próprio propósito de fazer se conseguirem seu ofício mais próximo de uma nova religião do que um ofício ou ciência. E sobre as fadas e os fantasmas ambulantes, a opinião sobre eles eu acho que tem sido propositalmente seja ensinado ou não refutado, para manter em critério o uso de exorcismos, de cruzes, de água benta e outras invenções semelhantes de fantasmas homens. No entanto, não há dúvida mas Deus pode tornar o antinatural aparições, mas que ele faz isso com tanta frequência como os homens precisam de tanta aparência coisas, mas do que parecem permanecer ou mudar do curso da natureza, que ele também pode ficar e mudar. Não é um ponto de fé cristã, mas homens maus, sob o pretexto de que Deus pode fazer alguma coisa, são tão ousados a ponto de dizer qualquer coisa quando for sua vez, embora achem falso. É assim. A parte de um homem sábio não aceita neles além da razão correta, faz aquilo que dizem parecer crível. Se esse medo supersticioso de espíritos foram levados embora e com prognósticos dos sonhos falsos, falsas profecias e muitas outras coisas dependendo delas, pelas quais astúcia, pessoa ambiciosa, abusam das pessoas simples. Homens seriam muito mais adequados do que são para a obediência civil. E isso deveria ser obra das escolas, mas eles preferem nutrir tal doutrina para, sem saber o que são imaginação ou os sentidos, o que eles recebem e ensinam. Alguns dizem que a imaginação surge de eles mesmos e não tem causa. Outros, dos quais eles se originam mais comumente o testamento. E que bons pensamentos sejam soprados, inspirados para um homem por Deus, e pensamentos malignos pelo dível, ou que pensamentos bons são infundidos em um homem por Deus, e os malignos de dível. Alguns dizem que os sentidos recebem as espécies das coisas e as entregam ao bom senso, e o bom senso os entrega à fantasia, e a fantasia para a memória, e a memória para o julgamento, como entregar coisas de um para o outro com muitas palavras que não faziam nada ser compreendido. Compreensão. A imaginação que é irradiada no homem ou em qualquer outra criatura dotada da faculdade de imaginar por palavras ou por outros sinais voluntários, é que nós geralmente chamado de compreensão e é comum ao homem e à fera. Para um doge, pelo costume, entenderá o chamado ou a avaliação de seu mestre, e assim com muitas outras feras. Esse entendimento que é peculiar ao homem é o entendimento, não é apenas sua vontade, mas suas concepções e pensamentos, por a seguir o contexto dos homens das coisas em afirmações, negações e outras formas de fala. E desse tipo de entendimento falarei daqui para frente.
Capítulo 3. O que é training? Vamos pesquisar. Trainer, tradução. Trem, transporte ferroviário, ou treinar, praticar uma atividade física, instruir, capacitar. Treino das imaginações. Capítulo 3 da consequência ou treino das imaginações. Por consequência ou treino dos pensamentos, entendo essa sucessão de um pensamento para outro, que é chamado para distingui-lo do discurso em palavras, discurso mental. Quando um homem pensa sobre qualquer coisa, seu próximo pensamento depois é não tão causal quanto parece. Nem todo pensamento para todo pensamento tem sucesso indiferente. Mas como não tem imaginação, da qual não tiveram anteriormente sentido, total ou parcialmente. Então não temos transição de uma imaginação para outra, da qual nunca tivemos algo parecido antes em nossos sentidos. A razão é esta. Todas as fantasias são moções dentro de nós, relíquias daqueles feitos no sentido, e aqueles movimentos que imediatamente se sucederam no sentido de continuar juntos depois do sentido. Na medida em que o primeiro volta a acontecer e ser predominante, o segundo segue pela coerência da matéria movida, e de tal forma como a água sobre uma mesa lisa e desenhada, para onde qualquer parte dela é guiada pelo dedo. Mas por que em sentido a e o mesma coisa percebida? Às vezes uma coisa, às vezes outra tem sucesso. Ela acontece com o tempo, que na imaginação de qualquer coisa não há certeza do que imaginaremos a seguir. Primeiro, isso é certo. Será algo que jamais tinha funcionado do mesmo jeito antes, em algum momento. Treinamento dos pensamentos sem guia. Esse treinamento dos pensamentos, ou discurso mental, é de dois tipos. A primeira é não guiada, sem designar o inconsciente, onde não há pensamento apaixonado para governar e direcionar aqueles que seguem para si mesmo como o fim e o alcance de algum desejo ou outra paixão. Nesse caso, o dizer-se que pensamentos divagam e parecem impertinentes uns aos outros, como em um sonho. Esses são os pensamentos comuns dos homens, que não são simplesmente sem companhia, mas também sem se importar com nada, embora, mesmo assim, os pensamentos estão tão ocupados quanto em outros momentos, mas sem harmonia, como o som que um alude desafinado gritaria para qualquer homem, ou em sintonia com um que não podia jogar. E ainda assim, nesse vaime selvagem da mente, um homem pode mudar. Pode muitas vezes, percebo o caminho disso,
e a dependência de um pensamento ou outro. Pois em um discurso sobre nossa atual guerra civil, o que poderia parecer mais impertinente do que perguntar como se fazia? Qual era o valor de um romano pen? Ainda assim, para mim, a conhecia era suficientemente evidente. Para o pensamento de Aguirre, introduziu o pensamento de entregar o rei a seu inimigo. O pensamento disso trouxe o pensamento de entrega de Cristo. E isso novamente é o pensamento de 30 pence, que era o preço dessa traição. E daí surgiu facilmente essa pergunta maliciosa. E tudo isso em um instante, pois o pensamento é rápido. Treinamento dos pensamentos regulados. Treino dos pensamentos regulados. A segunda e mais constante, como sendo regulado por algum desejo e designado pela impressão causada por coisas como o desejo ou medo pequeno. É forte e permanente, ou, se cessar por um tempo, de retorno rápido. Tão forte que às vezes é que atrapalha e atrapalha nosso sono. Do desejo surge o pensamento de alguns meios que vimos produzir algo assim, nos ouvimos. E pelo pensamento disso, o pensamento dos meios para isso significa, e assim continuamente, até chegarmos a algum começo dentro de nosso poder próprio. E porque o fim, pela grandeza da impressão, chega muitas vezes na mente, caso nossos pensamentos comecem a divagar, eles são rápidos novamente, reduzido ao caminho, que observado por um dos 7 reis magos, fez com que desses homens esteja desse homem este preceito que agora está desgastado, respice finem, ou seja, em todas as suas ações, olhe frequentemente para o que você teria como aquilo que direciona todos os seus pensamentos para alcançá-lo. Lembrança. O treino do pensamento regulado é de dois tipos. Uma quando de um efeito imaginativo buscamos as causas ou meios que o produzem, e isso é comum ao homem e à fé. Outra é que ao imaginar qualquer coisa de qualquer forma, buscamos todos os efeitos possíveis que por isso possam ser produzidos, ou seja, imaginamos o que podemos fazer com isso quando temos, de que nunca vi sinal algum, mas apenas no homem, pois isso é uma curiosidade pouco relacionada à natureza de qualquer ser vivo que tenha nenhuma outra paixão além da sensual, como são fome, sede, luxúria e raiva. Em resumo, o discurso da mente, quando é governado por designado, não é nada além de buscar, ou a faculdade de invenção, que os latinos chamam sagacitas ou solertia, uma busca pelas causas de alguns efeitos presentes ou passados, ou dos efeitos de alguma coisa presente ou passada. Às vezes de um homem busca o que perdeu, e aquele lugar, e aquele tempo onde sente falta, sua mente volta de um lugar para o outro e o tempo para cronometrar, para encontrar onde e quando ele a tinha. Ou seja, para encontrar algo certo, e tempo e lugar limitados para
começar um método de buscar. Novamente, a partir daí, seus pensamentos passam pelos mesmos lugares e às vezes para descobrir oscilação de nossas ações passadas. Às vezes, um homem conhece um lugar determinado dentro da bússola da qual sua é buscar. E então seus pensamentos percorrem todas as partes delas, no mesmo jeito que se varria um cômodo para encontrar uma joia, ou como um espanhol percorre o campo até encontrar um envio, ou como um homem deve atropelar o alfabeto para começar a rima. Prudência. Às vezes, um homem deseja saber o evento de uma ação, e então ele pensa em alguns como a ação passada, e nos eventos dela, um após outro, supondo que eventos semelhantes sigam ações semelhantes. Como ele não prevê o que será de um criminoso, reconcilia o que viu depois como o crime anterior. Tendo essa ordem de pensamentos, o crime, o oficial, a prisão, o juiz e os galões, que tipo de pensamento é chamado de clarividência e prudência ou providência, e às vezes sabedoria. Embora tal conjectura, pela dificuldade de observar todas as circunstâncias, são muito falaciosas, mas isso é certo, porquanto o homem tem mais experiência de coisas passadas do que o outro. Portanto, também ele é mais prudente, e suas expectativas raramente falham com ele. O presente tem um ser na natureza. Coisas do passado têm um ser na memória uma só, mas as coisas que virão não têm existência alguma. O futuro sendo apenas uma ficção da mente, aplicando as consequências das ações passadas, as ações que são presentes, o que com a maior certeza é feita por aquele que tem mais experiência, mas não com certeza suficiente. E embora seja chamado prudência, quando o evento responde à nossa expectativa, mas em sua própria natureza é apenas uma presunção para a previsão do que está por vir, que é a providência, pertencente apenas àquele pela vontade de quem deve vir. De parte dele, uma e sobrenaturalmente precede profecia. O melhor profeta, naturalmente, é o melhor adivinhador. E o melhor adivinhador é aquele que é mais versado e estudou nas questões que ele adivinha, pois tem mais signos para adivinhar por. Signos, deve ser signos. Um signo é um evento antecedente do consequente, e ao contrário, a consequência do antecedente. Quando as consequências semelhantes foram observadas antes, e quanto mais frequentemente foram observadas, menos incerta é a signo. E, portanto, aquele que tem mais experiência em qualquer tipo de negócio tem a maioria dos sinais. Sinal. Para adivinhar o tempo natural e improvável, embora talvez muitos jovens pensem o contrário. Dá um sinal. No entanto, não é a prudência para distinguir o homem da besta. Ali sejam bestas, que ao ano da idade observam mais, e
persigam aquilo que é para o bem deles, mais prudentemente do que uma criança pode fazer aos 10 anos. Conjectura do tempo passado. Como a prudência é uma presunção do futuro, contrária à parte da experiência do tempo passado, então há uma pressuposição das coisas do passado tirada de outras coisas, não futura, mas passadas também. Pois aquele que viu por tais quais cursos e graus um estado próspero entrou primeiro em guerra civil e depois para a ruína, ao observar as ruínas de qualquer outro estado, será, adivinha, cursos semelhantes e similares também estiveram lá. Mas o dele conjuntura tem a mesma incerteza que com a conjuntura do futuro, ambos baseados unicamente na experiência. Não há outro ato da mente humana que eu me lembre plantado naturalmente nele, de modo a não precisar de outra coisa além do exercício dele, a não ser nasceu o homem e viveu com o uso de seus 5 sentidos. Aquele outra faculdade das quais falei daqui a pouco e que parecem adequadas ao homem primeiro, são adquiridas e aumentadas por meio do estudo e da indústria, e da maioria dos homens aprendido por instrução e disciplina, e prosseguir tudo a partir da invenção de palavras e falas. Pois além do sentido dos pensamentos e do treino de pensamentos, a mente humana não tem outro movimento, embora com a ajuda de fala e método, as mesmas faculdades podem ser aprimoradas a tal nível para distinguir os homens de todas as outras criaturas vivas. Tudo o que imaginamos é finito. Tudo o que imaginamos é finito. Portanto, não há ideia ou concepção de tudo o que chamamos de infinito. Nenhum homem pode ter em sua mente uma imagem de magnitude infinita, nem concebem os fins e limites de coisa nomeada, não tendo uma concepção da coisa, mas sem nossa própria incapacidade. E, portanto, o nome de Deus é usado não para nos fazer concebê-lo. Para ele é incompreensível e sua grandeza e poder são inconcebíveis, mas para que possamos honrá-lo. Também porque, seja lá o que for, como eu disse antes, nós percebida primeiro pelo sentido, seja de uma vez ou por peças, um homem não pode ter pensamento representando qualquer coisa que coisa não pode estar sujeito a sentido. Portanto, nenhum homem pode conceber nada, mas deve concebê-la em algum lugar, e induzido com alguma magnitude determinada, e que pode ser dividido em nem que nada esteja tudo neste lugar e tudo dentro outro lugar ao mesmo tempo, nem que duas ou mais coisas possam estar em um e o mesmo lugar e o mesmo tempo, pois nenhuma dessas coisas jamais existiu ou pode ser incidente ao sentido.
mas são discursos absurdos, levados a crédito, sem qualquer significado, de filósofos enganados e enganados ou enganados showmen. Capítulo 4 de fala. Origem da fala. A invenção da impressão, embora engenhosa, comparada à invenção de letra, não é grande importância. Mas que foi o primeiro a encontrar a utilidade de letra? Não se sabe. Dizem que os primeiros os trouxe para a Grécia como Cadmo, filho de Agenor, rei da Fenícia. Uma invenção lucrativa para continuar a memória do tempo passado e a conjunção da humanidade. Dispersos de tantas e distantes regiões da terra. E como todo difícil, pois, partindo de uma observação atenta dos mergulhadores, movimentos da língua, palato, lábios e outros órgãos da fala, pelo qual para faça o máximo possível de diferenças entre os personagens para lembrá-los. Mas a maioria, a invenção nobre e lucrativa de todas as coisas, foi a da fala, consistindo em nomes ou apelações, e sua conexão, pelo qual os homens registrar seus pensamentos. Lembre-se deles quando passarem, e também declarar eles um para o outro para a utilidade e conserva mútua, sem o qual, entre os homens, não havia nem comunidade, nem sociedade, nem contrato, nem paz, não mais do que entre ursos e lobos. O primeiro autor de speech foi o próprio Deus, que instruiu Adão como nomear criaturas que ele apresentava à sua vista, pois as Escrituras não se dizem mais sobre isso. Mas isso foi suficiente para levá-lo a acrescentar mais nomes, conforme a experiência e o uso das criaturas devem lhe dar ocasião. E para gozá-los de tal forma gradualmente, a ponto de fazer entendido, e assim com o passar do tempo, tanta linguagem pode ser recebido como ele havia encontrado uso, embora não tão abundante como o orador ou filósofo precisa de, pois não encontrou nada nas Escrituras, fora do qual, direta ou por consequência, pode-se deduzir que Adão foi ensinado os nomes de todas as figuras, números, medidas, cores, sons, fantasias, relações, muito menos o nome de palavras e falas, como general, especial, afirmativo, negativo, interrogativo, optivo, infinitivo. Todos eles são úteis, a menos de tudo, de entidade, intencionalidade, equidade e outras palavras significativas da escola. Mas toda essa linguagem recebida e aumentada por Adão e sua posteridade foi, foi novamente perdido na Torre de Babel, quando, pela mão de Deus, todo homem foi abalado por sua rebelião com o esquecimento de sua antiga língua.
e sendo forçado a se dispersar em várias partes do mundo, deve ser que a diversidade de línguas que agora é procedida gradualmente deles conforme necessário a mãe de toda a invenção os ensinava, e com o passar do tempo cresceu cada vez mais abundante. O uso da fala. O uso geral da fala é transferir nosso discurso mental para dentro verbal, ou treinamento dos nossos pensamentos em um treinamento de palavras, e que para duas mercadorias, um dos quais é o registro das consequências de nossos pensamentos que tendem a escapar da nossa memória e nos levar a um novo trabalhismo, pode ser novamente lembrado pelas palavras que foram marcadas por assim. O primeiro uso dos nomes é para serve para marcas ou notas de lembrança. Outra é quando muitos usam as mesmas palavras. Significa, por sua conexão e ordem, um, um com o outro, o que concebe ou pensam de cada assunto, e também o que desejam, temem ou possuem qualquer outra coisa por, e para esse uso eles são chamados de sinais. O uso especial de fala a estes. Primeiro, para registrar o que a cogitação descobrimos ser a causa de qualquer coisa presente ou passada, e o que encontramos presentes ou passado pode produzir o efeito em suma, é a aquisição de artes. Em segundo lugar, mostra aos outros o conhecimento que alcançamos, que é aconselhar e ensinar uns aos outros. Terceiro, para tornar os outros conhecidos nossas vontades e propósitos para que possamos ter a ajuda mútua. Quarto, agradar e encantar a nós mesmos e aos outros, brincando com nossas palavras por prazer ou ornamento inocentemente. Abusos de discurso. Nesse user, há também 4 correspondentes de abusos. Primeiro, quando os homens registrar seus pensamentos errados pela inconsciência da significação de suas palavras, pelo qual registram suas concepções, aquilo que eles nunca conceberam, e assim se enganam. Em segundo lugar, quando usam palavras metaforicamente, isto é, em outro sentido além de serem ordenados, e assim enganar os outros. Terceiro, quando por palavras declaram que a vontade deles, e não é. Quarto, quando usam para lamentar um ao outro, pois ao ver a natureza armou que nós são obrigados a governar, e então não é para lembrar, mas para corrigir e emendar. A maneira como o discurso serve à lembrança das consequências de causa e efeito consiste na imposição de nomes e na conexão deles. Nomes universais comuns. Universais próprios e comuns. Dos nomes, alguns são próprios e singulares. A única coisa, como Pedro, João, Esther, homem, este, árvore, e alguns são comuns em muitas coisas, como homem, cavalo, árvore, todos os quais, embora apenas uma, seja, no entanto, o nome de várias coisas particulares.
em relação a tudo o que juntos é chamado de universal. Não existe nada no mundo universal além de nós, pois as coisas nomeadas, cada uma delas é individual e singular. Um único nome universal é imposto a muitas coisas por sua semelhança em alguma qualidade ou outro acidente. E enquanto um nome próprio traz para atenção a uma coisa universal, lembram qualquer um desses muitos. E dos nomes universais, alguns são de mais e outros de menos escala. O maior compreendendo o menor grande. E alguns novamente de igual extensão, compreendendo mutuamente de forma recíproca. Por exemplo, o corpo do nome é de significado maior do que a palavra homem, e a contende, e os nomes homem e racional são de igual grau, compreendendo mutuamente um o outro. Mas aqui devemos notar que por um nome não é sempre entendeu, como em gramática, uma única palavra, mas às vezes por circunlóquio muitas palavras juntas. Por todas essas partes, Reitaro em suas ações observa a lei de seu país, de apenas um nome equivalente a este, umas palavras só. Por essa oposição de nomes, alguns maiores, outros mais rigorosos significações, nós viramos o acerto de conta das consequências das coisas imaginado na mente, em um acerto de contas das consequências de apelativo. Por exemplo, um homem que não tem uso algum da fala, assim como nasce e pertence perfeitamente surdo e mudo. Se ele se posicionou diante de seu observa um triângulo e por ele dois ângulos retos, como são os cantos de uma figura quadrada. Ele pode, por meditação, comparar e encontrar que os ângulos devem triângulos são iguais àqueles dois ângulos retos que se sustentam por ela. Mas se outro triângulo fosse mostrado, ele diferente em forma do primeiro, ele não pode saber sem um novo trabalho se os três ângulos de que também seriam iguais ao mesmo. Mas aquele que tem o uso das palavras, quando se observa que tal igualdade era consequente, não há duração do lado, nem há qualquer outra coisa particular em seu triângulo, mas uma para isso, que os lados eram retos e os ângulos três, e que isso tudo pelo que ele nomeou de triângulo, conclui corajosamente universalmente que tal igualdade de ângulos está em todos os triângulos de qualquer forma, e registrar sua invenção nestes termos gerais. Todo triângulo tem seus três ângulos equivalentes a dois ângulos retos, e assim a consequência é encontrada em uma particular, passa a ser registrado e rememorado como uma regra universal, e cumpre nosso acerto mental e lugar, e nos livra de todo o trabalho mental, salvando o primeiro, e faz aquilo que
foi considerado verdadeiro aqui e agora, verdadeiro em todos os tempos e lugares. Mas o uso de palavras para registrar nossos pensamentos não é tão evidente em nada como em numeração. Um tolo natural que nunca poderia aprender a cor e a ordem dessas palavras numerais, como 1, 2, 3, podem observar cada estroque do relógio e acenar para ele, ou dizer mas nunca dá para saber o que horas que acontece. E parece que houve um tempo em que esses nomes não eram utilizados, e os homens eram obrigados a aplicar os dedos de um ou ambas as mãos para aquela coisas que desejam levar. E daí prosseguiu que agora nossas palavras numerais são apenas 10, em qualquer nação, e em alguns apenas 5. Então eles começam de novo. E ele que pode diga a 10. Se ele os recitar foram de ordem, vai se perder e não sabe quando ele fez. Muito menos poderá somar e subtrair, e realizar todas as outras operações da aritmética. Assim, sem palavras, não há possibilidade de acerto de conta dos números, muito menos de magnitudes, de rapidez, de força e outras coisas, cujas contas são necessárias para ser ou bem-estar da humanidade. Quando dois nomes são reunidos em uma consequência ou afirmação, como assim? Um homem e uma criatura viva, ou assim, se ele é homem, ele é um viveiro criatura. Se o nome posterior criatura viva significa tudo o que o primeiro significa nome homem significa, então a afirmação ou consequência é verdadeira. Caso contrário, falso, pois verdadeiro e falso são atributos da fala, que não de coisas. E onde a fala não existe, não há verdade nem falsidade. Pode haver erro, como quando esperamos e que não acontecerá, ou suspeitar do que não foi. Mas em nenhum dos casos um homem pode ser acusado de mentir. Vendo então a verdade consiste na ordem correta dos nomes de nossas afirmações. Um homem que busca a verdade precisava lembrar o que todo nome que ele usa representa. E para posicioná-lo de acordo, o LS ele vai se ver enredado em palavras, como um pássaro em galhos de limão. Quanto mais a ele lutas, quanto mais ameaça e, portanto, em geometria, que é uma ciência que até agora Deus agradou conceder à humanidade. O homem começa a definir o significado de suas palavras, que se estabelecem em significações. Eles chamam de definições e colocam-las no início de o acerto de conta deles. Com isso, percebe o quão necessário é para qualquer homem que aspire à verdade e conhecimento para examinar as definições de autores anteriores e ou para corrigi-las quando forem colocadas negligentemente, ou para torná-los ele mesmo, pois os erros de definições se multiplicam, de acordo com o acerto de conta prossegue e levam os homens a absurdos que finalmente eles
vêm, não, mas não podem abuir, sem recontar desde o início, em que é a base de seus erros, de onde acontece que eles que confiam nos livros, como faz, eles que lançam muitos pequenos resumos em um maior, sem considerar se esses pequenos cálculos foram corretamente feitos para cima ou não. E finalmente encontrado a errada visível, sem desconfiar seus primeiros terrenos, não sabem para onde se apontam, mas gaste tempo voando sobre seus dedos, como pássaros que entram pela chaminé e se encontram presos em uma câmara, se agitam na luz falsa de uma janela de vidro, por falta de inteligência para considerar para onde ele entrou. Assim, na definição correta de nomes, esta é o primeiro uso de discurso, que é a aquisição da ciência. E em errado ou não definições metem o primeiro absurdo, do qual procedem todos os falsos senseres, tênis, o que faz com que aqueles homens que recebam suas instruções de a autoridade dos livros, e não de sua própria meditação, para que tanto abaixo da condição do homem ignorante, como os homens dotados de verdadeira ciência estão acima dele. Depois, entre a verdadeira ciência e a doutrinas erradas, a ignorância é no meio. O sentido natural e a imaginação não está sujeito a absurdo. A própria natureza não pode errar. E como os homens abundam em abundância da linguagem, então eles se tornam mais sábios ou mais loucos do que o comum. Nem é possível sem cartas que qualquer homem se torne extremamente sábio, ou a menos que a sua memória seja prejudicada por doença ou má composição dos órgãos. Excelentemente tolo, pois as palavras são sábios homens contra-argumentadores, elas apenas contam por eles, mas são moedas de tolos, que os valorizam pela autoridade de um Aristóteles, um Cícero, um Tomás ou qualquer outro doutor, mas não um homem. Sujeito a nomes. Sujeito a nomes é qualquer coisa que possa entrar em ou ser considerada em uma conta, a serem adicionados um ao outro para fazer uma soma, ou subtraindo um de outro, e deixar um remanescente. Os latinos chamavam de contas de money ratio e contabilidade ratiocinatio, e aquilo que nós, em contas, os livros de contas chamam itens, eles chamam de nómina, ou seja, nomes. E daí parece prosseguir que eles estenderam a palavra ratio para a faculdade de acerto de contas em todas as outras áreas. Os gregos têm apenas uma palavra, logos, tanto para fala quanto para razão. Não que eles achassem que não existia fala sem razão, mas não há raciocínio sem fala. E o ato de raciocínio que chamavam de silogismo, que significam a soma do consequência de
um dizer para o todo. E por que as mesmas coisas podem acontecer? Considerar acidentes de mergulhadores. Seus nomes são para mostrar que diversidade, disputa diversamente e diversificava. Essa diversidade de nomes pode ser reduzido a 4 cabeças gerais. Primeiro, uma coisa pode entrar em conta pela matéria, ou corpo, como vivo, sensato, racional, quente, frio, movido, silencioso, com todos os quais nomeiam a palavra matéria. O corpo é compreendida assim, sendo nomes de matéria. Em segundo lugar, pode ser considerado ou considerado por algum acidente ou qualidade que concebemos estar nela, quanto a ser movido por a Deus, por estar quente, etc. E então, do nome da coisa que ela com um pouco de troca ou luta, fazemos um nome para esse acidente. O que consideramos e para ver levar em conta a vida para mudado, movimento para quente, calor para longe, leais e afins. Todos esses nomes são o nome dos acidentes e propriedades, pelos quais uma matéria e o corpo se distinguem de outro. Esses são chamados de nomes abstratos, porque separados não da matéria, mas da explicação da matéria. Em terceiro lugar, levamos em consideração as propriedades de nossos próprios corpos, pelas quais fazemos tal distinção. Pois quando algo é visto por nós, não pensamos a coisa em si, mas a visão, a cor, a ideia disso na fantasia. E quando algo é ouvido, não pensamos, mas a audição, ou soe um pouco, que é a nossa ideia ou conexão dele pelo eare, e tal são nomes de fantasia. Em quarto lugar, levamos em consideração, consideramos e damos nome aos nomes eles mesmos. E para discursos, para geral, universidade especial e equivocalmente são nomes de nomes. A afirmação, interrogatório, mandamento, narração, silogismo, sermão, oratória e muitos outros semelhantes são nomes de discursos. Uso do nome positivo. E essa é toda a variedade de nomes positivos, que são marcados algo que está na natureza, ou pode ser fingida pela mente humana, como corpos que são, ou podem ser concebidos como serem, ou de corpos, ou propriedades que são, ou podem ser fingidas, ou palavras e falas. Nomes negativos com seus usos. Também existem outros nomes, chamados negativos, que são notas para significar que a palavra não é o nome da coisa em questão, pois estas palavras nada, nenhum homem, infinito, indocível, 3, querem, 4 e afins, que, no entanto, são úteis para o ajude ou para corrigir o acerto de contas e lembrar nossas reflexões passadas, embora não sejam nomes de nenhuma coisa, porque nos fazem recusar a admitir nomes não devidamente usados. Palavras insignificantes. Todos os outros nomes são apenas sons insignificantes, e de dois tipos. Primeiro, quando são novos e ainda assim seu significado não é explicado por definição, dos quais houve abundância cuidada por homens da escola e com o culo filosófico. Outra, quando os homens fazem um nome de dois nomes, cujos significados são
contraditórias e inconsistentes, como este nome, o corpo incorpóreo, ou que é tudo uma substância incorpórea, e um grande número mais. Para sempre e qualquer afirmação por falsa, os dois nomes dos quais ele é composto, montado, e um só, não significa abundantemente nada. Por exemplo, se for uma afirmação falsa dizer um quadrado é redondo, a palavra redondo, quadrilátero, não significa nada, mas é um som simples. O mesmo vale se for falso ao dizer que o vertue pode ser empurrado ou soprado para cima ou para baixo. As palavras vértice e power, vértice e blow são tão absurdos e insignificantes quanto um quadrilátero circular, e, portanto, dificilmente encontrará um senso e palavra insignificante, que não é composta por alguns nomes latinos ou gregos. Um francês raramente ouve nosso Salvador ser chamado pelo nome de Parole, mas com o nome Verbe. Frequentemente, ainda assim, verbo e parole não divergem mais, exceto essa é latim ou francês. Compreensão. Quando um homem, ao ouvir qualquer discurso, tem aquele pensamento que as palavras desse discurso e sua conexão foram ordenadas e constituídas para significar, então disse que ele entende isso. Entender não é nada, eles, para a concepção causada pela falha. E, portanto, se a fala for peculiar para o homem como se é sobre que é, então o entendimento é peculiar e ele, além disso, é, portanto, de afirmação absurda e falsa. Caso sejam universais, não pode haver compreensão. Embora muitos pensem que entenda, então, quando o fizerem, apenas repita as palavras suavemente ou os engane sua mente. Que tipo de discursos significam os apetites, aversões e paixões da mente do homem, e sobre seu uso e abuso? Falarei quando já falei de paixões. Nome inconstante. Os nomes de coisas que nos afetam, ou seja, que por favor e nos desagradem, porque nem todos os homens são afetados pela mesma coisa, nem o mesmo homem em todos os momentos, nos discursos comuns dos homens, é de significado inconstante, pois, vendo que todos os homens são impostos para significar nossa concepção, e todos os nossos afetos são apenas concepções, quando concebemos as mesmas coisas, são diferentes. Dificilmente podemos encontrar nomes diferentes para eles, pois, embora a natureza daquilo que concebamos seja a mesma, ainda assim a diversidade de nossa recepção dela em relação a diferentes constituições do corpo e preceitos de opinião dá a tudo um tom de nossa diferença paixão. E, portanto, no raciocínio, um homem deve prestar atenção às palavras, que além da significação do que imaginamos de sua natureza, dispõe e interesse o orador com o nome de virtudes e vícios, pois um homem chama sabedoria e o outro chama medo, e um crueldade, o outro juízo, um prodigalidade, o outro magnanimidade, um gravidade, o outro estupidez, e etc. E, portanto, tais nomes podem nunca sejam verdadeiros motivos para qualquer racionalização. As metáforas não podem mais, e tropos de fala
mas esses são menos perigosos, porque afirmam o seu inconsistência, o que outro não faz.